Noite, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma reunião do nosso clube. Falando de flores, Oi, boa noite, Ana, Andriette, o João, Ana Beatriz. O... Então, Boa até me noite, lembrei. Roberto. Oi, querida, como é que você Boa está? noite a todos. Estou bem, estou me recuperando, já estou em casa. Era Aqui, para bom. sair amanhã, mas eles já me deram alta hoje. Tomei a última medicação e me deram alta hoje. Que bom, que legal. Então, depois você vai me contar direitinho essas Vou. Aí peripécias aí te desses ligo dias. amanhã. Te Tá ligo amanhã, tá bom. bom? E escuta, então, eu estava aqui pensando nesse Boa tema, noite. Oi, João, boa noite. Tema tão envolvente, né? Assim, tão interessante, que interessou a tanta gente e continua interessando, né? Porque a flor assim, talvez a manifestação. Oi, Luísa, boa noite. Boa noite, tudo bem, Roberto? Tudo bem, pessoal? Manifestação mais, assim, Oi, Maria. delicada não sei, assim, da natureza, né? Assim, porque a cor, a textura, essa leveza, o fato de ser efêmero, né? Às vezes sim, às vezes não, né? Porque eu gosto muito de orquídea, né? Então eu tenho aqui eu não sou uma especialista nem nada, mas eu tenho aqui uma orquídea dessas, não sei como é que chama, essas brancas normais, assim, que dão em caixas, assim. Mas ela já renasceu, não sei quantas vezes, vai ficar meses lá, assim. Flor é vida. Não precisa de nada, tá? Reprodutibilidade, reprodutibilidade. Reprodutibilidade, Eu exatamente. nem sei se ela é tão efêmera. Ela é efêmera no tempo dos homens, mas no tempo dela deve ser uma vida que ela vive. Mas Mas não É é? verdade, é então tem verdade, é flores. Nós verdade. somos efêmeros perto dos dinossauros que viviam, sei lá quantos milhares de anos, né? Exatamente, exatamente. E, e aí eu comecei a pensar aqui nesse encontro aqui de hoje, que até convidei a abrir um pouco para pessoas que ainda não são do clube, né? Se tiver alguém aqui, então, para conhecer um pouquinho como é que é essa dinâmica nossa aqui. E aí me lembrei daquela... Eu queria falar um pouquinho de flor aqui, né? Me lembrei daquela música, para não dizer que não falei das flores. Para quem é meu contemporâneo, vai Sim. lembrar que essa música aconteceu num momento bastante crítico da nossa vida política aqui, Sim. né? Assim, plena ditadura, tinha uma música que dizia que acredito nas flores vencendo o canhão, né? Assim, e daí por diante. E nem precisa ser contemporâneo, né? História. Então, é que é Essa bem música é atual, muito né? importante, não? Essa música é muito importante, né? Muito, muito, muito. Marcou muito. Não é efêmera. Infelizmente, o Não autor, é né? efêmera. Não é efêmera, exatamente, não é efêmera, né? E então, mas a flor sempre foi objeto de interesse, né? Estético de quem trabalha com imagem, né? Então, por isso, eu continuo colocando sempre ali na nossa abertura dos desafios, eu coloco sempre alguma imagem de pintura, porque eu acho que se eu colocasse uma fotografia, meio que induz já, né, algum pensamento fotográfico, né? E eu acho que a gente sempre se inspira, de alguma forma, em outras artes, então por que não a pintura, né? E eu tinha achado a primeira coisa que vem em mente quando você fala de flor na pintura são os girassóis do Van Gogh, né? Mas com todo respeito e admiração que merece, não dá mais para falar nem para ver, né? Porque ninguém aguenta mais esses girassóis, já tem pôster, tudo quanto é tipo. E aí achei essa imagem aqui tem um microfone aberto aí de alguém que tem um cachorro, eu acho. Então, aí achei essa imagem interessante, acho que era do Mondrian, né, que eu coloquei. Oi, Antônio, boa noite. E depois, o Mondrian, que não é conhecido por imagens de flores, absolutamente, né?
E aí, no e-mail que eu mandei, convocando para a reunião, tal, eu coloquei essas imagens da Georgia O'Keeffe, porque eu me lembrava que ela tinha pintado flores, mas depois é que eu fui me relembrar que essas flores foram motivo de muita polêmica, porque na época as pessoas viam uma conotação sexual, e, de fato, existe ali uma questão de reprodução, né, em todas essas formas, né, dessas flores, né, que a Karina está falando que está totalmente sem volume. Vocês estão me ouvindo bem? Estou. Estou. Então, deixa eu responder aqui. Eu estou também. Então, você precisa... mas ela só não está me ouvindo, não adianta falar. O computador ou o celular, tá bom. Então, é interessante, eu acho que, quer dizer, quando eu pensei nessa ideia de flor, né, eu não tinha imaginado toda essa riqueza iconográfica que existe em torno da flor. Se você botar hoje no Google ou em qualquer desses bancos de imagem, né, para buscar a palavra flor, você vai encontrar, assim, no mínimo, alguns milhões de imagens. Assim, né? É uma coisa assim... o João já está fazendo aí o seu fundo. Legal, com a foto que você colocou lá no desafio. Joia. Muito bem. Então, então eu queria começar... Fazendo lobby, João. Fazendo lobby, isso aí. Exatamente. Boa noite a todos. Oi, Tetê, Boa boa noite. noite. Boa noite. Oi, Tetê, boa noite. Oi, Tetê. Boa noite, Tetê. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Escuta, isso é uma curiosidade. Vocês estão vendo uma tela com várias telas? Com todo mundo dentro? Ou vocês Sim. estão... não, é que cada um escolhe, né? Então. É que o Zoom depois ele grava o que ele quer, isso me dá um certo nervoso, não tenho muito controle com o Zoom. Mas, então, e aí teve uma participação muito boa também, eu acho que comparado com os últimos desafios, e de grande qualidade, né? Boa noite, Cláudia. Boa noite. Almir, né? Oi, boa noite, gente. Boa noite. Então, como essa reunião é aberta, como já disse, né, tem algumas pessoas que ainda não estão no clube, e que eu resolvi convidar para participar aqui, para ver um pouquinho como é que é essa dinâmica. Então, nós estamos falando de flores. Eu resolvi começar esse nosso encontro de hoje de uma maneira um pouquinho diferente, porque eu queria, vista assim, a riqueza do tema, né, lembrar algumas coisas aqui que acho relevantes, interessantes a respeito, né, dessa iconografia e das flores na pintura, na fotografia, né? Então, assim, brevemente, eu me lembrei, primeiro, essa daqui é a autora da foto que eu coloquei no e-mail, né, que é a Georgia O'Keeffe, que foi casada, primeiro foi amante, depois foi casada com o Stiglitz, né? Alfred Stiglitz, que é esse fotógrafo americano muito importante, que fundou esse movimento de Photo Secession, ele foi dos primeiros a levar para os Estados Unidos os trabalhos dos cubistas e toda essa arte que estava se desenvolvendo na Europa no começo do século XX, né? Então, o Stiglitz era um cara muito importante e eu até coloquei esse retrato aqui porque eu acho ele muito bonito, assim, esse desenho das mãos dela aqui, né? Esse olhar assim tão forte, assim, né? E aqui as imagens, daqui é aquela que eu coloquei no nosso e-mail. Essa imagem aqui, só por curiosidade, ela foi, essa da esquerda, foi vendida em 2014 no leilão da Sotheby's por 44,4 milhões de dólares. Foi o maior preço já pago na história por um trabalho de uma artista mulher. E aqui tem outros trabalhos, são mais ou menos a época desse trabalho, 1930, né?
E eu acho assim belíssimo como ela, de certa forma, captou assim a essência da forma e da cor, né? Colocando detalhes assim, a pintura tem essa vantagem, entre aspas, digamos assim, com relação à fotografia, que a fotografia hoje também você pode pegar uma fotografia e fazer dela uma ilustração, mas assim, a pintura pode, digamos assim, tomar do objeto qualquer referência, né? E acrescentar, tirar. E eu acho que aí a questão não é exatamente a técnica, mas o que você comunica, né? De fato, essas fotos elas têm uma certa sensualidade, né? Assim, se você pensar nisso, né? Seja pelo movimento, pelas cores, pela maneira como essa coisa se desenha, né? E essa daqui, que é quase um zoom, assim, né? Interessante que isso seja uma pintura, né? Porque ela está recortada, não desenha o objeto todo, né? E então eu não vou me delongar aqui na pintura, porque seria não é que eu quero dar uma aula sobre a flor na pintura, mas assim, como eu coloquei a Georgia aqui, eu queria começar com ela e depois eu fui me lembrando de algumas coisas que são referências muito importantes de flores na fotografia. Fundamental é esse livro do Irving Penn, que é dos anos 70, se eu não me engano, que era um livro assim muito especial, porque ele foi editado num tipo de papel muito grosso, mas muito brilhante, parecia quase um plástico, assim. E essa visão das flores, né, que o Irving Penn trouxe, era uma coisa bastante nova, né? Porque o que acontece? A flor, sendo associada, muito associada à vida, né, sempre tem um caráter assim de um fascínio, né, assim quase kitsch, assim, né? É muito difícil fotografar a flor porque sem cair na banalidade, né? E ele fez realmente assim um trabalho magnífico, é tudo fundo branco, como muitos dos trabalhos do Irving Penn, né? Eu também trabalhei muitos anos em fundo branco, e eu acho que fundo branco é muito interessante, porque ele despe objetos de qualquer adereço, qualquer coisa que não seja o objeto em si. E, portanto, você tem que fazer desse... tem alguém que está com o microfone aberto que não está falando comigo. Opa, tá. Então, cuidado, né, gente? Porque senão a gente fica meio zoado aqui. Ó. Então, o Irving Penn, com esse trabalho, ele mostrou assim flores que estão já praticamente em decomposição, mas não são todas assim. Ver a flor de uma parte que não é normalmente visível, né? Olhar por trás, quer dizer, tem toda uma ideia de um olhar diferenciado, né? Aí, pulando um pouco para trás, na história, lá por volta dos anos 30, a gente tem esse trabalho do Karl Blossfeld, que era um botânico alemão e que fez um trabalho maravilhoso, assim, esteticamente, né, de retratar essas espécies que ele fazia como registro, mas que tornaram-se objetos de arte, né, porque é belíssimo esse trabalho dele, né? Eu estou pegando só um exemplo, assim, só para a gente fazer uma passagem, né? Outro que se debruçou sobre o tema foi o Mapletop, fotógrafo americano, muito importante também, que tinha um lado da sua produção muito hardcore, assim, coisas assim né, como é que chama esse negócio aí? Bom, meu Deus, não encontro a palavra aqui, mas quem conhece sabe, né? Aquelas coisas dos corpos, exposição dele, uma exposição retrospectiva dele foi proibida nos Estados Unidos por causa dessa questão sexual, tal. Ele era gay, tinha toda uma coisa meio forte ali, né? Demais. Mas ele
gostava muito também de fotografar flores. Eu acho que o trabalho dele com as flores tem um lado interessante, tem um lado que também é um pouquinho tende ali para o decorativo, para o kit e tal. Mas essas duas fotos são dele, são belíssimas. Outro fotógrafo que aí eu não estou obedecendo nenhuma linha temporal, tá? O Ernst Haas é um fotógrafo que foi fotógrafo da Life, um fotógrafo importantíssimo e que fez alguns livros maravilhosos, The Creation, enfim. Esse aqui é um livro sobre flores que foi editado no Japão e só para vocês terem uma ideia, assim, do tipo de approach, quer dizer, que o Ernst Haas tem com a cor, sobretudo, né? O trabalho dele em cor é um dos trabalhos mais importantes que eu acho que existem na fotografia, digamos, do século XX em cor. No curso A Linguagem do Olhar, quem fez o curso, lá tem toda uma parte que fala do trabalho do Ernst Haas. E eu peguei aqui um outro trabalho de alguém que não é fotógrafo, mas é um cara completamente fora da curva, assim, que é um japonês que chama-se Azuma Makoto. Ele é um florista. E ele faz coisas incríveis com flores. Assim. Esse livro dele aqui, que chama-se, acho que é Enciclopédia das Flores, né? Você tem fotos assim que são páginas inteiras assim com essa espécie de mistura, e o trabalho dele é muito escultural, ele faz coisas enormes, né? E sempre muito estranhas. Olha que interessante isso aqui, ele mostra as flores mostrando a parte de cima e o que fica para baixo da terra, né? Então a raiz e o que a gente vê, quer dizer, bem interessante essas imagens aqui. E ele fez uma coisa muito louca, que foi soltar uns balões com esses buquês de flores e fotografar essas flores na estratosfera, quer dizer, então você vê lá embaixo, né, toda a superfície da Terra, né? E isso aqui também, ó, flower art. Essa daqui é uma das imagens, né? E aí eu me dei a liberdade com a complacência de vocês mostrar aqui duas imagens que eu fiz de flores, que essa daqui foi um calendário que eu fiz na Itália em 1995, eu acho, uma coisa assim. E que justamente a minha preocupação era sair um pouco fora dessa armadilha, né, do fascínio da flor. Tá? Então, eu trabalhei numa coisa muito conceitual, que era relativo às estações, né? Então, como na Europa as estações são muito marcadas, né? Então começava com uma coisa muito assim que era no inverno, muito essencial. Isso daqui, se eu não me engano, era abril, que é uma coisa já primavera. Tem essa avenca que tem um desenho lindíssimo, né? Essa suavidade e tal. E era tudo também fundo branco e tudo muito essencial, né? E aí, isso aqui é um outro trabalho mais recente, de quando já tinha voltado ao Brasil, que eu fotografei para a revista Harper's Bazaar, as joias internacionais, da coleção internacional da Bulgari. E aí nós usamos flores para compor esse editorial. E essa é uma foto que eu gosto especialmente, porque eu não tinha visto isso na hora, mas depois eu me dei conta, quando eu fotografei, que isso aqui é praticamente um olho, né? É um negócio muito interessante, né? E as formas, né? A forma, a cor, a textura, né? Então, Você, Cato, diga. parece que tem dois olhos aí, né? Porque um é dessa que a gente está olhando de frente, e a outra é essa flor do lado dela que está olhando para a joia com o mesmo olhar da outra. Só Qual que é você não vê o olho. essa aqui Essa que você aí disse? Ah, tá. é. Ela É está como se fosse uma olhando, ela cabeça, está. assim, né? É. E o contorno do colar parece um rosto. Olha, então, tá vendo? Essas morfologias assim, é interessante, porque a gente forma na cabeça da gente, né? Quer dizer, na verdade, mas é que essa daqui é quase
é evidente demais, né? Quando eu vi esse olho, eu falei, nossa, eu não acredito. Eu não tinha nem reparado, porque eu estava lá ajeitando as coisas e tal. Então, isso aqui é mais ou menos assim uma pequena introdução ao tema, né? Eu acho que esse... Roberto, diga. essa foto você colocou as coisas em cima de uma mesa? Sim. Você lembra? Sim, é uma mesa, na verdade, é uma superfície de acrílico leitoso iluminada por baixo e iluminada por cima com uma outra luz, né? De modo que, para criar essa transparência, tanto nas joias, nas pedras aqui, né? Quanto nas pétalas, né? Eu trabalhei muito tempo com still life, muitos anos, usando esse tipo de técnica, né? É tão lindo quanto inusitado. Bonito mesmo. Obrigado. Então, se você ver ó, aqui, por exemplo, nessa imagem, é a mesma técnica. Isso aí eu fiz há, sei lá, quase 30 anos atrás. Você põe a luz por baixo e uma por cima. Isso. Agora, aí, parece... existem algumas coisas, alguns cuidados que você tem que tomar, e que aí é que a coisa torna-se um pouco mais delicada, porque... Pensei que fosse papel que você tivesse usado. não, se fosse papel, não teria essa transparência, né? Se fosse papel aqui, por exemplo, eu teria a projeção, né, da cor da joia no papel e ficaria bem mais escuro, né? O que eu acho interessante é que a luz por baixo ela dá uma transparência, ela elimina as sombras, né? Só que você tem que conhecer o tipo de sistema de captação que você está usando, seja filme, porque, por exemplo, isso aqui foi feito com digital, mas isso aqui foi feito com filme 4x5 polegadas, uma chapa assim. E aí, porque você tem que fotometrar para que esse fundo seja branco, mas não excessivamente, porque senão ele vai queimar aquilo que está em cima dele, vai queimar os bordos, vai ficar meio esfumado. E nem de menos, porque senão ele não vai ficar branco. E outra coisa, tem que ser uniforme. Não é tão evidente, nem tão fácil fazer um fundo uniforme. Então, tem algumas coisas técnicas que são importantes. E eu gosto desse tipo de estrutura, porque você pode usar uma luz muito suave, que dá uma transparência embaixo, e em cima usar uma luz mais dura, que desenha da textura, né? Mas justamente o equilíbrio entre essas duas luzes é que é uma coisa delicada, né? Então, o tema da flor, imagina, o tema da flor é um tema fascinante. Eu acho que, passando aqui para o nosso desafio, né? Eu acho que a gente... Oi, diga, Antônio. Só uma coisinha. Vocês devem conhecer, tem vários artistas que escaneiam flores. Eu esqueci. Tem até a Luzia Simões, que eu até tive a oportunidade de conhecer uns anos atrás, lá na galeria da Nara. E aí eu fiz. Eu tenho estenografia com flores. Eu curto bastante. Eu vi então, ela fez esse trabalho, ela fazia essas peças assim, tipo de 3 metros de altura. Agora ela está fazendo um trabalho que ela fotografa flores no escuro. E aí tem muita coisa, né? Porque eu, procurando essas referências que estão na minha cabeça hoje, eu resolvi colocar as coisas assim mais... Mas tem também, vi um trabalho de um fotógrafo que fotografa só com luz ultravioleta. Então, aí ele tem um tipo de rendimento cromático que é completamente diferente, porque você sabe que a cor é uma espécie de reflexo, né? Quer dizer, é uma espécie, não, é um reflexo da luz que chega. Então, se você tem luz branca, você vai iluminar uma coisa com luz branca, o que aparece vermelho é vermelho, porque absorve as outras frequências, né? E reflete o vermelho.
No caso de você iluminar com uma luz ultravioleta, você já está iluminando com um tipo de frequência que está quase fora do espectro. Então, muitas cores não são representadas. E as cores das flores são completamente diferentes, até porque algum tipo de material que compõe as flores adquire uma certa fluorescência com a luz ultravioleta. Então, aquilo fica muito estranho. Mas... O infravermelho também, né? Infravermelho é Eu a mesma conheço coisa. fotógrafo que trabalha só com infravermelho. E que é o gente, outro lado do espectro. Agora, uma coisa, veja bem, existe o filme infravermelho, existia, né? Não existe mais, mas existem sensores que trabalham no infravermelho. Mas uma coisa é você fotografar com a frequência do infravermelho, captar o infravermelho, a outra coisa é você iluminar com o infravermelho, porque infravermelho, na verdade, é uma radiação de calor, né? Então, o que esse fotógrafo que eu falei faz, ele ilumina com ultravioleta, que é a que a gente chama de luz negra, né? Aquela luz de discoteca, essas coisas assim. Então, ela faz as coisas ficarem muito estranhas. Alguém mandou aqui, a Andriette mandou essa... sou eu. Você já viu esse tipo de foto, Roberto, com raio-x? Já vi, é bem lembrado. Eu vi esse trabalho, é muito bonito, Eu fiquei efetivamente. enlouquecida e eu queria aprender isso. É muito bonito. Lindo. Porque... Coisa então, linda, hein? o único problema do raio-x é que é radiação ionizante, ou seja, causa Olha que lindo. efeitos colaterais bastante complicados, né? Na pessoa que opera. Você tem que estar bem protegido, mas é muito interessante, é muito curioso. É lindo. É Lindo. bonito Olha mesmo. essas escuras. Com fundo escuro. Eu achei fascinante, eu fiquei fascinada. Foi bem lembrado, sabe? Porque eu vi esse trabalho mais de uma vez, e agora eu não me lembro nem o nome do fotógrafo, mas eu acho que até publiquei no Instagram da Photoweb Academy alguma coisa, eu acho quase com certeza, sobre esse trabalho. Mas o que eu publiquei tinha cor também. E ele trabalhava com raio-x, porque o raio-x, em geral, você vê sempre monocromático, né? E aqui, no caso, foi acrescentada uma cor. Agora, esse que eu vi, ele tinha cores também, além de ter essa transparência, né? Alguém Porque está é um outro projetando tipo... algo? Hã? Alguém está projetando algo? Não. Não, eu pensei que a André estava projetando algum exemplo. É que eu não vejo Não, isso eu aqui. coloquei. Nós estamos Eu falando uma coloquei coisa no que WhatsApp. vocês não estão vendo. Tem razão, desculpem. Vou fazer aqui. Deixa eu fazer Eu coloquei negócio no aqui. WhatsApp à frente. No WhatsApp, olha aqui. Vamos tá. passar para o WhatsApp. Achei que eu estava perdido aqui. Não, estava mesmo, né? Estou falando uma coisa que ninguém está vendo. Vocês estão vendo agora? Não, está entrando ainda, Roberto. Agora sim. Agora está vendo? Mas... Olha que interessante esse trabalho. O que está esse drag to another screen to share? Peraí. Esse é raio-x ou é o ultravioleta? Raio-x. Raio-x. Eu estou fascinada. Muito lindo mesmo. Estou fascinada. Não, é muito bonito mesmo, muito bonito. Foi muito bem lembrado, ótimo. Você lembra o nome do fotógrafo, da fotógrafa? Pois é, então, eu estou aqui procurando, quer ver? Eu acho que eu tenho, sim. Porque vejam bem, olha, a gente estava falando de transparência, iluminando com um fundo branco. Esse aqui é um outro tipo de transparência. É um tipo de transparência que atravessa a matéria, né? O que acontece com o raio-x? O raio-x, você tem uma chapa que é impressionada com uma radiação eletromagnética, mesmo princípio da luz. Só que, no caso do raio-x, ele vem e atravessa a matéria, e as partes mais densas, como tem uma maior resistência a essa penetração, elas aparecem escuras, e as mais claras, as mais, digamos, menos espessas, elas aparecem claras. Então, você vê uma coisa estrutural, né? Por exemplo, isso aqui... Lembra um negatoscópio.
nós estamos vendo o que está dentro desse cálice aqui da planta, né? E é uma percepção completamente diferente. Opa, entrou a foto do Léo. É uma percepção completamente diferente daquilo que a gente vê na realidade. Muito interessante. Olha que lindo isso aqui. Deixa eu Essa ver tá se eu linda. consigo. O problema é que para produzir você tem que ir para ter um Você tem equipamento de que- raio-x, né? Você tem que ter um Parece que a equipamento. Canon tem alguma coisa assim. Eu estava pesquisando e aí depois eu acabei parando, mas olha aqui. parece que a Canon tem alguma coisa. Será que dá Girassol. para fazer pelo SUS? Por que Essa é não, boa. né? Seria ótimo. Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver se eu acho algum Dentista fotógrafo. tem. Dentista tem, Tem verdade. raio-x pequeno. Verdade, Dentista tem. Aí é Dentista para tem. fazer macrofotografia. Isso, tem que ser uma florzinha assim, bem pequenininha. Agora, gente, Deixa eu ver se eu acho algum. a gente está muito acostumado com esse negócio de exame de imagem, né? Faz tomografia e raio-x e faz... como é que chama aquele negócio? Ressonância magnética. Ressonância. Isso tudo é radiação ionizante. Essa radiação, quando penetra no corpo, entre as possíveis consequências está a geração espontânea de células que são diferenciadas, ou seja, câncer. Quer dizer, essa radiação pode causar uma série de problemas seríssimos. Por isso que eu, toda vez que vou no dentista, às vezes eu fico perguntando, você não usa dosímetro? Porque eu fiz um curso na minha época lá de física, eu fiz um curso no Instituto de Energia Atômica da USP de 1 ano sobre radiação, energia nuclear, enfim, proteção radiológica, toda essa coisa. Então, quando você trabalha com radiação, você tem que ter no seu corpo uma coisa sensível, que é um dosímetro que, semanalmente ou mensalmente, você vai medir quanta radiação está acumulada naquele negócio, porque uma das coisas mais complicadas da radiação é que, se você estiver recebendo uma dose mortal de radiação agora, você não vai sentir absolutamente nada. É capaz que você sinta até uma sensação de prazer, de euforia. E aí começa uma série né? Existe todo um protocolo de coisas que vão se desenvolvendo no corpo e que é perigosíssimo. Então, brincar com isso precisa tomar bastante cuidado, precisa estar bastante protegido. Mas vamos voltar aqui para a fotografia e passar para o nosso desafio. Então, o desafio desta vez, eu acho que teve uma participação muito, muito boa e muitas fotos de qualidade. Eu acho que é uma coisa assim muito legal como houve né, esse interesse, né, e esse resultado, né? Então estamos aqui, ó. Diga. Passa para o modo que não fica opaco. Dá um refresh aí. Dá um refresh aí, porque eu subi uma foto agora. Ah, você subiu uma foto agora? Subi. Tá. Antes tarde do que nunca, né? Mas já tinha uma do Sérgio, não tinha, Sérgio? Não, eu estou sem postar, cara, no desafio um tempão, cara. Agora ele subiu uma que ouviu falar do raio-x. Olha aí que interessante. Legal. Muito bem. Nem nos 45, na prorrogação do segundo tempo. Olha. Cara, essa Nossa, foi que foto linda! em cima da pinta. Em cima da pinta, é isso aí. Ó, vamos lá, então. Ainda deu para gritar refresh aí, refresh. Olha, a Ana virou o centro de um mundo de pétalas. Olha que beleza, muito bem, muito bom.
a caráter. É. E o José Sena, o José está aqui? Não. O José postou 2 imagens, acho que ele não se ateve ao fato. Na verdade, aqui nos desafios, a gente tem, e na galeria, né, a gente tem uma combinação aí que não existe um controle. Se alguém quiser postar 3 imagens aqui no desafio, quer dizer, teoricamente, pode postar, porque não tem como coibir isso, né? Mas não é o nosso objetivo, que é de postar uma foto só. Interessante essa foto aqui do José, porque tem uma textura fora das pétalas que ela é diferente, tá vendo? Parece algo que vai se deteriorando, assim. Enquanto que aqui você tem o desenho da flor mais nítido e mais claro. Aqui tem uma coisa meio borrada de verde. Eu não sei se tem uma intervenção, alguma coisa aqui. Acho que são os botões antes de abrir a flor. Hã? Me pareceu ser os botões antes de abrir a flor. Tem um marmorizado aí, tem alguma coisa. Sim, mas tem algum efeito de pós-produção. Está vendo que a borda da flor aqui está meio manchada de verde? Ele é mais visível aí, nessa ponta, Secato. Aqui, no lado, na lateral, não. Aqui, e na lateral, né? aí. Isso, aqui também. E essa imagem que é mais simples e que eu particularmente gosto muito, acho muito interessante, por causa do contraste do preto e do branco, né? Esse movimento diagonal aqui também, essa textura mesmo assim que tem, né? Esses fios, eles têm uma matéria interessante, assim, né? Que não é bem sólida, né? Quase meio que uma coisa uma transparência meio borracha. Gelatina, isso é uma coisa por aí. O custódio aqui, bom... Gente, vamos falar a verdade, né? Porque quando você observar as flores, é uma coisa assim que deixa a gente meio estupefato, né? Porque, olha só, isso aqui, não só, né, você tem esses pistilos que se desenvolvem, assim, digamos assim, radialmente, né? Como você tem uma florzinha na ponta de cada um, assim, esse negócio deve ter uns 4 milímetros, 5 milímetros. E interessante, eu aproveitaria um pouco mais nessa imagem aqui para deixar ela um pouquinho mais, separar um pouquinho, deixar o fundo um pouco mais escuro e aproveitar porque ela parece que está toda um pouquinho superexposta. Ela poderia estar mais subexposta, que você separaria melhor esse primeiro plano do fundo, eu acho, né? Aqui é da Selma, olha só que bonito isso aqui, né? Esse desenho aqui é interessante essa foto, porque ela pega muito dessa matéria, e aí é que eu digo, olha a diferença da fotografia para a pintura, né? Certo que algum pintor poderia tentar chegar e chegaria, né? Alguns chegariam nesse nível de detalhe. Está vendo que aqui tem toda uma textura azulada que é estrutural, no meio de uma transparência, com uma bordinha meio amarrotada aqui, né? E aí esses pistilos com essa cor aqui, com essa... É uma riqueza de detalhes, de variação tonal, de textura, que eu acho que é aí que a fotografia consegue se diferenciar muito como linguagem, porque, vejam bem, não é o fato de revelar o detalhe, a coisa tal. A gente brincava, né, na época que eu comecei a fazer fotografia, um dos meus professores, que era o Jorge Lava, ele falava que a Kodak
publicava sempre aquelas fotos que tinha que ver o pelo do gato perfeitamente, né? Então, não é esse negócio de ver o pelo do gato, mas é uma coisa de que a fotografia ela pode carregar consigo uma informação, que ela torna-se também uma parte importante daquilo que você está comunicando. Quer dizer, eu quero dizer, aqui nessa foto da Selma, eu acho que você percebe muito essa delicadeza. E essa delicadeza, né, digamos, estrutural, né, ela se soma à composição, à luz, etc., etc., e traz alguma informação que é acima desses detalhes, mas que se compõe desses detalhes. E eu acho que, por isso que eu insisto, eu acho que em alguns tipos de fotografia, a técnica é fundamental. Porque se essa foto estivesse meio fora de foco, ela ia ter perdido quase tudo que ela tem, eu acho. E ela está com um foco preciso, no lugar certo. Ela não está toda em foco, mas ela está com o foco no lugar que tem que ter foco. Porque aí você exalta uma certa naturalidade, uma certa natureza da coisa, enquanto você, ao mesmo tempo, constrói uma coisa esteticamente interessante, né? Aqui, por exemplo, nessa foto aqui do Mardoni, falando, você tem um foco aqui, acho que tem um bichinho, uma abelha, alguma coisa assim, que eu não consigo ver exatamente o que é. Mas aqui também eu acho que ela está um pouquinho sobreexposta e que poderia estar um pouco mais rebaixada para que você pudesse separar esse primeiro plano do fundo, que daria mais relevo a essas flores, né? E, nesse caso, o foco é um pouco impreciso, veja, porque pegar essa foto aqui da Selma, ela tem uma precisão muito grande de foco aqui, enquanto que essa daqui tem um foco aqui, um pouco aqui. É a própria natureza da planta, isso aqui está em primeiro plano, então está fora de foco. Tudo que é objeto pequeno, quanto menor o objeto que você está fotografando, quanto mais próximo você chega, mais crítica é a profundidade de campo, né? Então, a gente precisa sempre levar isso em consideração. E não é o caso que você tenha que ter foco em tudo, absolutamente não, mas você tem que ter foco nos lugares certos. E você tem que... Porque o que é o foco? O foco é, na verdade, onde vai se concentrar a sua atenção sobre uma imagem, né? Então, se esse ponto de atenção está um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco ali, o seu olhar fica meio que divagando, você não concentra numa coisa só, né? Bom, vamos passar aqui para a foto da Jane. Então, essa foto aqui eu acho interessante esse ponto de vista dessa flor aqui, do jeito que ela está sendo vista. Talvez eu teria cortado um pouco mais aqui para não ver aquele movimento do fundo, porque quando a gente olha uma imagem, a gente está olhando tudo. E tudo que está na imagem concorre ou para reforçar uma ideia, um conceito, aquilo que o Barthes chama no livro dele, Na Câmara Clara, né, de punctum, né? Esse ponto de atenção, né? Então, ou tem coisas que concorrem para te ajudar, e tem coisas que concorrem para te retirar a atenção daquilo. Então, eu acho que isso aqui, por exemplo, no canto da imagem, aquilo me dá um certo incômodo, porque me tira o olhar um pouco da onde eu acho que é o ponto focal da imagem, que é esse aqui, né? E aqui também tem uma questão que eu acho que poderia ser um pouquinho mais escuro tudo, porque isso aqui é ganhar no destaque com o fundo, e aquilo ia também ser menos importante. E uma questão de foco. Foto de flor,
é complicado por causa disso, né? Porque flor tem vários planos, você tem às vezes a questão também de que, como as flores são muito delicadas, às vezes está fotografando, no ato de fotografar, aquilo mexe, né? Dá um vento, alguma coisa assim. Então, é uma coisa meio delicada. Essa foto da Ana acho bem interessante, né? Eu gosto do ponto de vista e desse desenho estrutural aqui, né, das folhas que depois se abrem nas flores, tem uma fechada e uma aberta. Essas cores são muito bonitas também, muito sugestivas, né? Aqui você vê os órgãos, né, ali da flor, né? E também acho que aqui também podia ser um pouquinho mais escura, inteira, porque isso ia dar um destaque maior para essa área aqui mais importante do desenho. Acho que está um pouquinho sobreexposta para mim. Essa foto aqui da Daisy, interessante que você tem praticamente um fundo monocromático, né? Porque o verde daqui com o verde que tem ali da água, né? E aqui o vermelho que separa. Eu acho assim que essa foto ela está um pouco timidamente longe do objeto, né? Assim, é como se dissesse, ó, o meu ponto de interesse está aqui, então por que você não está mais próximo, né? Por que você não está mais cortada ali e entra mais no objeto, né? Essa questão do corte, né? De quanto você chega em cima daquilo que você está mostrando é muito importante, porque às vezes também essa distância que você toma é uma distância que psicologicamente o observador também vai tomar, né? Essa da Luísa, interessante porque é quase indefinido, né? Uma pétala, algo que está ali nesse fundo escuro, meio, diria que quase noturno, assim, uma coisa e uma textura de superfície, né? Um pouco uma pele, né? Aqui na verdade as flores, as pétalas também parecem um pouco essa ideia de pele, né? Só que uma pele que não recobre nada, recobre a si mesma, né? Interessante. Tem uma atmosfera aqui meio de noite, meio... A Suzana, bom, trouxe aqui, essas que são as tais orquídeas que eu tenho aqui, que já estão lá lindas há mais de 2 meses, é quase inacreditável. Eu até fiz um story, um Reels, acho que para o Instagram, com a foto dessas orquídeas. Interessante, interessante, é sempre bonito, né? O problema é a gente não se deixar seduzir demais pela beleza, né? Essa da Andrietti já vai buscar uma outra conotação, né? Aqui eu gosto dessa imagem, do fato de você ter um foco aqui e uma parte bem desfocada lá, porque isso gera quase que um movimento, parece que ela está caindo, né? Parece que então tem uma ideia meio cinética aqui, né? E esse caule aqui todo retorcido, né? Então isso aqui é um pouquinho aquilo, aquele estágio, né, que o Irving Penn escolheu para fotografar as flores dele, que é uma flor que já está digo morrendo, mas já está perdeu o viço, perdeu a cor, até a forma está mudando, né? Um pouco nesse, digamos assim, um ciclo de vida, né? Parece um cordão umbilical. Bem lembrado também, é mesmo, né? Parece um cordão umbilical, é verdade, verdade. Agora, aqui, ó, eu também acho que
Eu não sei se eu teria todo esse branco. Certo que o espaço branco ele tem uma função aqui, evidentemente, né? Que é de dar espaço, porque você não poderia cortar isso tão próximo, mas talvez funcionaria também bem se você chegasse um pouquinho mais próximo, em cima e embaixo. Mas quem sabe? Isso precisa ver com... Essa aqui do Sérgio é interessante, ponto de vista, né? E o preto e branco, que faz um desenho bem gráfico, né? Dessa que o Sérgio não está aqui, né? Está aqui, deixa eu ver. Porque eu tenho a impressão que isso é uma bromélia fotografada em preto e branco por causa do tipo de estrutura aqui, né? Parece o negativo de uma bromélia. Será que é verdade ou não? Ou não é um E negativo? no caso, a bromélia é uma flor, né? A bromélia é uma flor, né? É uma flor grande, né? Exatamente. Pode ser. Secato, Diga. deixa eu te interromper só um pouquinho. Acho que tem uma pessoa aí falando no chat que se ainda é possível colocar uma foto. Não sei se você viu. No Corre que chat. dá, corre que dá. Corre que dá. Pode colocar, coloca e avisa aí. Eu não estou seguindo o chat, vocês me avisam aí se tiver alguma coisa. Manda um refresh, manda um refresh. Então, quando eu colocar a foto, manda que eu faça um refresh aqui, tá bom. Então, essa aqui do Sérgio, da TT. Sabe o que eu acho interessante dessa foto? Que parecem luzes, né? Esses pontos aonde esses fiozinhos se abrem, assim, eles parecem pontos de luz, assim, né? E com esse preto dá um destaque bastante interessante, assim. E também, como a gente estava falando, também uma foto que ela não está, como é que eu posso dizer assim, não está sendo vista do ponto de vista que a gente normalmente veria, que é mais de cima, né? Está olhando um pouco por trás aqui. É a fractalidade da flor aí. E a fractalidade, esse desenvolvimento aqui, né? Desses núcleos, né? É muito interessante. Muito interessante. Eu, pessoalmente, acho que eu deixaria menos desse cabo aqui, desse... essa foto da Fabiana. A Fabiana foi uma das primeiras postagens, né? Me lembro bem, tinha umas 2 ou 3, já tinha essa daqui da Fabiana. E eu achei bem interessante, porque eu, sinceramente, não sou muito assim, amigo das grandes pós-produções, mas esse tipo de trabalho que foi feito aqui, ele dá um caráter de ilustração para a imagem que eu acho interessante, porque lembra um pouquinho mesmo ilustrações, né? Porque eu não sei se vocês sabem que na botânica, até hoje, usa-se muito mais ilustração do que fotografia. Existem, eu sei porque a mãe de uma amiga minha na Itália, que era uma professora universitária, uma das pessoas mais importantes internacionalmente na ilustração de plantas e flores e tal. Isso é um mundo, né? Um negócio assim, porque quando você vai fotografar uma flor, você tem... Claro que você está representando uma espécie, mas tem muitas variáveis. E quando você desenha,
você, então, vai em cima de uma coisa mais estrutural, mais conceitual, que possa representar aquilo, mas não de uma maneira direta, né? Como a fotografia faz. Tem um livro, Roberto, de uma canadense, de uma botânica canadense, não sei se vocês conhecem, a Margaret Mee, que é uma loucura. A Margaret Mee, que tem aqui no Museu do Jardim Botânico, tem Sim. toda uma coleção de trabalhos lá, quem quiser Sim, ver. não conheço. Ah, é? No museu lá do Jardim Botânico, é. É interessante, mas no Jardim Botânico tem um museu? O Jardim Botânico aqui em São Paulo tem um pequeno museu lá dentro, né? E os desenhos dela são incríveis. os desenhos dela lá. Lembrando também, só uma fala, a Anna Atkinson, que era uma inglesa, no século XIX, ela era uma botânica e, junto com as pessoas que foram descobrindo os processos alternativos, ela utilizou o cianótipo para desenvolver um trabalho em cima das flores dela. É um trabalho muito interessante da Anna Atkinson. O Hércules Florence também era ilustrador antes da fotografia, não era? As expedições eram para isso, né? Então, teve muitos... exatamente, muitos ilustradores franceses e que fizeram todo esse trabalho. Aliás, o Castro Vasconcelos, há uns 2 ou 3 anos, ele vem desenvolvendo todo um trabalho que é em cima dessa... que é uma espécie de retomada dessa... Tem até um nome do Viagem Pitoresca, é uma coisa assim, Viagem Pitoresca ao Brasil, uma coisa assim, que é um trabalho famoso de um desses naturalistas que vinham para cá e ficavam desenhando essas florestas incríveis, né, que eles nunca tinham visto, que na Europa não tem nada parecido com isso. Então, os caras piravam. Né? Roberto, Oi, diga. Em relação a Margaret Mee, ela foi 18 vezes à Amazônia. E ela tem eu fui à Amazônia numa expedição que eles fizeram, uma Fundação Margaret Mee aqui no Brasil, e eu passei uma semana no barco subindo de Manaus até as Anavilhanas, sabe? Nossa, que beleza! Maravilhoso. E ela vinha para cá para pintar as bromélias. Além de botânica, ela pintava também. Interessante. Eu quero ver esse museu. Eu já fui no Jardim Botânico várias vezes aqui em São Paulo, mas nunca vi esse museu, nem sabia que existia. A fundação chama Margaret Mee. Eu acho que é aqui no Brasil mesmo. Ah, é? Como no Brasil. É uma daquelas casinhas pequenas, né? Tem um orquidário, outro orquidário, e tem umas casinhas pequenas. Sim, logo você entra... Interessante. Isso, logo na entrada. Né? Muito legal. Eu vou, próxima vez que eu for lá, eu vou ver isso, sim. Essa foto, Léo, eu gosto muito da luz. Dessa luz, eu acho que aqui, por exemplo, ele conseguiu aquilo que eu estava sugerindo a alguns de vocês, né, que era de rebaixar um pouco para você dar relevo àquilo que a luz está mostrando, né, e tirar a atenção do segundo plano e de outras coisas que são menos importantes. Aqui também a gente tem uma questão de foco preciso, que eu acho legal. É interessante. Essa flor é de maracujá? Não é, não, né? Lembra um pouquinho, mas é outra coisa. Não, eu não sei o nome dela, mas não é maracujá, não. É. E a luz é a luz da manhã, a luz do sol nascendo. Essa luz aqui com esse desenho muito de manhã bem forte, cedinho. né? Esses contrastes muito grandes. Aqui tem até umas gotinhas aqui, se eu não me engano, aqui de... É quaresmeira. São as gotinhas do orvalho. Quaresmeira, muito bem. Ainda bem que temos aqui
alguém que conhece, identifica. Eu tenho assim, uma inveja das pessoas que conhecem assim, os nomes das plantas, conseguem ver no céu as estrelas, porque como eu naveguei, né? Eu tinha de barco bastante tempo, e eu nunca consegui aprender navegação astronômica. Eu olho para o céu e parece que eu sou um troglodita. Assim, e aqueles caras falam, olha o grande carro, a ursa maior. Eu fico olhando e falando, não consigo ver carro. É o meu problema. Assim. Ainda bem que aqui no Hemisfério Sul a gente tem o Cruzeiro do Sul, né? O Cruzeiro do Sul, que é aquele que qualquer um vê, né? E que aponta para o sul. Então, é uma constelação muito importante, porque ela dá uma direção, né, uma clara para quem navega. Tem as Três Marias. As Três Marias também. E as Três Marias é fácil achar também. Também é fácil. Essas duas até eu consigo ver. Mas, então, interessante isso aqui. É interessante que essa flor ela também tem um movimento, né? Tem uma coisa meio assim que tem as pétalas, elas seguem um pouco esse movimento aqui dos pistilos. Né? Bom, e a foto da Mari, eu acho muito interessante porque, se vocês pensarem um pouco, ela lembra um pouquinho essas fotos que a Adriette trouxe aqui de raio-x, né? Ela é quase um raio-x, né? E o que eu acho interessante assim do trabalho da Mari em geral, né? Porque a gente tem visto muita coisa na mentoria, mas não aqui no âmbito do clube, né? Nem todo mundo conhece o trabalho dela. E essa, digamos, essa capacidade de criar uma coisa que é artificial, mas na verdade, é uma outra natureza. Eu não sei se eu me explico bem, mas é algo que... existe uma artificialidade que eu considero meio kitsch, assim, meio... O que é kitsch? Kitsch é você passar por verdadeiro alguma coisa que é falsa, tipo assim, sei lá, folhado a ouro. Quer dizer, uma coisa folhada a ouro é assim, talvez o maior exemplo de uma coisa kitsch, entendeu? Porque não é ouro e nem dá exatamente aquela sensação de ouro, é um ouro falso, é uma coisa... Então, e eu acho que aqui no caso da Mari, ela consegue uma transposição, ela leva as coisas para o universo dela. Então, isso aqui é uma flor, quer dizer, o modo como essa imagem foi construída, concebida e tal, eu não sei exatamente qual é, mas também não vem ao caso. Mas eu vejo que é uma flor, mas eu vejo que não é uma fotografia diretamente de uma flor. Parece que ela foi escaneada, Roberto. Não foi não. Não. Foi editada no Photoshop mesmo. Ela leva copo de leite, é um copo de leite, né? Que é aquela flor que o Mapplethorpe fotografou muito, né? O copo de leite. Mas é um fragmento de um copo de leite que é retrabalhado no Photoshop, formando essa imagem. A imagem construída. Então, agora, o que eu acho é o seguinte, é uma construção que eu acho que você traz as coisas para um universo que é muito particular, né? Porque ele é uma referência um pouco como se fosse quase uma transfiguração da realidade. Eu acho que... porque, por exemplo, uma coisa que eu não gosto assim, de pós-produção é quando eu olho a coisa, já de cara me aparece um efeito. Entendeu? Então, eu acho que o efeito no Photoshop, quando ele é bem usado, você não consegue ver o efeito. Quer dizer, se você parar ali e começar a analisar, então foi usado isso, isso, isso e aquilo. Mas
O interessante é quando você cria alguma coisa que usa um efeito, mas apresenta um resultado estético que não é simplesmente faz parte do catálogo de coisas que aquele efeito pode fazer. Então, acho que está tudo certo mexer transformar as coisas em pós-produção se aquilo leva a uma outra percepção, né? A uma outra coisa. Então, acho interessante, muito interessante essa imagem aqui. Acho que ela tem uma... Depois, assim, é o contrário daquilo que eu estava falando do fundo branco, aqui no caso do fundo preto, faz o mesmo efeito, né? Você despe do objeto qualquer coisa que seja acessória e deixa tudo numa coisa essencial. Essa foto do Antônio aqui também a gente já tinha visto na mentoria, que faz parte de um projeto grande, né? E também trabalhada, mas eu acho que também trabalhada de um modo que traz uma outra percepção, assim, né? Acho que é interessante esse uso da cor, isso aqui que quase está apagada aqui a imagem, né? Você percebe um pouco de alguma coisa aqui que vai sumindo um pouco dos detalhes, aí você vê aqui bem o desenho, tal, os líquens, essa coisa toda. São líquens? São, né? Parece. Parece líquens, né? É? São? São líquens. São líquens, né? Parece mesmo. E essa foto aqui do João é interessante, que é bem construída, né? Essa é a ideia da folha, né? Que quando perde a matéria verde, vira só a estrutura, né? Ela é interessante. Hã? Retícula. Isso. Vira uma retícula. Perde a clorofila. Perde a clorofila, né? Perde a clorofila, né? E aí, bom, também uma foto bastante construída, e acho interessante aqui o fato de que ela parece quase não, mas é reduzida a uma questão quase estrutural, né? Aonde esse vermelho aqui ele aparece como uma cor, né? Mas o que você vê mais é a estrutura, né? A estrutura que vai formar, é quase como se fosse uma renda, né? Uma coisa assim, uma textura, né? Interessante. Quem é que ia apostar e que postou ou não postou? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se postou. Eu estou achando que a pessoa não é do clube. Então não pode postar, se não é do clube, não. Eu estou achando, porque ele parece que não sabia do clube, da plataforma. Então, então eu queria... Quem estiver aqui que não é do clube ainda, o desafio, para participar do desafio, precisa ser membro do clube. Porque, sendo membro do clube, a gente tem uma série de questões que são, ou de espaços, ou de possibilidades, são reservadas aos membros, né? Então, que nós vamos ver daqui a pouco também, que eu vou pegar lá na galeria, vou mostrar um pouquinho por que é só para membro, né? Porque você tem os desafios, mas você tem também uma área aqui onde as pessoas postam os trabalhos e ficam ali. Então, não tem problema, não, mas justamente não tem que se desculpar, não. A gente está aqui esclarecendo. Eu convidei realmente assim, abrindo essa reunião, assim, que em geral é uma reunião só do clube, justamente para quem não conhece poder participar e poder ver um pouquinho como é que é essa dinâmica aqui desse encontro que a gente faz, né? Então, você sendo membro do clube, você tem a possibilidade de participar dos desafios, e nós já tivemos aqui, só fazer uma pequena...
Esse aqui é o desafio desse mês, mas já tivemos 12 desafios, né? Que o clube acabou de completar 1 ano. Então, aqui estão os desafios passados, você pode ver na galeria, depois aqui, cada tema, o primeiro ganhador, depois tem todas as fotos dos participantes para cada um dos temas. Então, nós tivemos aqui já bastante estrada, né? Bom, então chegamos aqui, vamos lá. Agora chega aquela hora difícil, que é que eu tenho que... Eu vou começar a convidar alguém para escolher, porque... olha, primeiro, eu vou dizer uma coisa, assim, sem querer ser adular nem nada. Eu acho muito difícil escolher, sobretudo nesse aqui, porque teve uma participação expressiva e os trabalhos são interessantes, tem muita coisa legal, muita coisa interessante. Eu acho que... eu diria que todos estão de parabéns, assim. Acho que, sobretudo, porque cada foto que você tem a mais aqui é uma referência a mais de confronto, de você ver mais uma visão, de você ver mais um olhar. E eu acho que é isso que sempre enriquece esse nosso processo aqui, né, de ver. Eu tenho algumas imagens assim que, na verdade, eu acho que é difícil ser objetivo para julgar. Eu acho que aqui eu tenho que julgar um pouquinho daquilo que é meu feeling, né? Daquilo que... Mas eu, por exemplo, eu gosto muito dessa imagem da Maria do Carmo, da Mari, gosto dessa imagem da Fabiana, porque eu acho que ela conseguiu aqui fazer algo que talvez justamente porque eu tenho uma atenção especial para essa coisa da pós, que é justamente que não me agrada, em geral, muitas coisas muito trabalhadas, mas acho que aqui funcionou bastante. Foi muito legal essa foto da TT também. Acho muito delicada, acho que tem esse movimento, essa coisa das luzes. Estou fazendo aqui, pensando em voz alta, aqui, tá? Porque eu não gosto muito de escolher antes, eu escolho na hora mesmo. Assim. Eu gosto dessa foto da Ana. Essa foto do José Sena também acho bem interessante. Esse movimento, esses cabelos aí. E essa foto do Sérgio também é uma foto... Eu acho que nem comentei sua foto, não comentei, né, Sérgio? Que você colocou... Eu já saí... Então, eu gosto dessa imagem. Ela é quase imperceptível e quase completamente abstrata, não fosse essas manchas de cor, esse desenho aqui, né, que dá um pouquinho uma ideia de que é uma flor, né? Mas é muito etérea. Acho que tem essa questão de ser etéreo também, né? Que é uma característica da flor e que acho que aqui, nesse caso... Oh, meu Deus. Opa! Alguém quer dizer alguma coisa? Está dizendo alguma coisa? Então, eu acho que esse fato dessa delicadeza de ser tão etérea e da cor que se insinua é interessante, quase que uma coisa meio um ectoplasma da flor. Algumas são mais matéricas, mais descritivas, né? Vamos ver aqui. Olha, seguindo... Assim... O meu coração... essa foi boa, hein? Meu coração... Eu acho que eu escolheria essa foto da Mari como primeira, porque eu acho que ela
Como eu disse, acho muito difícil fotografar flor, muito. E até porque eu já fotografei muito, então eu acho que é quase como se fosse uma flor que não é flor, mas que representa todas as flores, porque tem aqui os elementos, né, reprodutivos, você tem esse desenho tão sutil aqui. Ela parece um pouquinho, realmente, assim, aquelas coisas de raio-x, né? Em segundo lugar, eu escolheria essa foto da Fabiana, por mais que ela seja artificial, é um artifício muito bem engendrado. E, em terceiro lugar, essa foto do Sena, do José Sena, porque eu acho que ela tem uma coisa interessante na repetição desses dois elementos, na qualidade fotográfica desse desenho que você encontra aqui na base das plantas, tal. Então é isso. A minha escolha é essa. Obrigada, Roberto. Amei. Realmente foi muito difícil. Tem fotos incríveis. Eu acho que tem muita coisa legal e é muito difícil mesmo. Eu fiquei muito feliz com esse resultado, assim, porque acho que teve uma participação muito grande e é bom você ver, assim, né? Você ver os resultados, né? Você poder ter também o que falar, né? Porque quando você tem muita imagem, tem fotos que eu acho que são muito interessantes também aqui, mas que eu acho que talvez essas aí são as que saiam um pouco mais daquilo que é uma expectativa, sei lá, daquilo que poderia ser mais esperado, né? Então, mas, de qualquer forma, parabéns a todos e obrigado a todos pela participação, porque eu acho que isso que tem sentido, né, aqui para a gente, né? E eu queria perguntar... diga. Não, eu queria só fazer um comentário. Fala, João. Você usou o termo construída, né? E realmente o meu trabalho foi uma construção, porque isso não é uma flor, né? Não. O que eu fiz não é uma flor, eu representei uma flor. E isso aí, aquela folha chamada moeda, flor moeda ou do Papa, da hóstia, que, na verdade, é encontrada no Cerrado, onde eu estou aqui. Eu não sabia disso. E tudo que está aí é feito dessa folha. Então, tem a folha que está realmente descolorida, e essa que está vermelha é a flor que o artesão faz naquela feira de folhas secas. Sim. Isso, eu fui pessoalmente, eu comprei dúzias dessas folhas, paguei por elas. E a que está no centro realmente foi feita por mão humana, mas não fui eu que construí. O que eu fiz foi colocar exatamente aquele fundo branco por trás e ter um leve movimento nessa pétala, na verdade, com rotação de câmera, mas como tinha uma luz de backlight, uma luz traseira vindo, né, você não percebe um movimento nas folhas que estão no entorno, e só percebe esse movimento no centro da rosa, né? Vamos pensar assim. Então, foi isso. Realmente foi um trabalho de construção. Até que ponto isso é válido? Porque, na verdade, eu apliquei várias técnicas para chegar nisso. Mas a ideia veio quando eu vi o artesão passando na rua, e aí voltei lá, e no final comprei um saco de folha moeda e fui fazer essa história. Lembrando do ovo, João. Lembrando o ovo, lembrando o ovo. É verdade. Então, mas olha só, o que eu acho interessante é o seguinte: nesses desafios, nesses exercícios, né, você, por exemplo, que tem participado regularmente, outras pessoas têm participado regularmente, você acaba descobrindo um teu modo de se aproximar das coisas, de um determinado objeto. E isso é uma coisa muito legal. Eu acho que
A parte se é escolhida ou não, mas eu acho que assim, o processo de cada um para chegar é sempre algo que já te leva para uma outra coisa, porque você soma isso. Você vê, a TT falou do ovo, né, que foi uma coisa que você também construiu, né, num outro desafio. E eu acho Não, porque que... ele comprou muito ovo. Ele disse que tinha ovo na casa dele. Então, agora, eu acho interessante justamente esse processo de trabalho de cada um, que você vai revendo a sua maneira de ver, você vai afinando a sua sensibilidade. E eu acho que assim, o fato de você trabalhar num tema pré-definido é um desafio já em si, né? Porque não que todo mundo tenha como objeto de seu interesse as coisas que a gente tem proposto aqui. Então, eu acho que é sempre um desafio de você usar a linguagem para contar uma história, para contar uma coisa, para mostrar alguma coisa. E, então, eu queria assim, aproveitar agora, como a gente sempre faz, né, nas últimas vezes, para comentar um perfil aqui da galeria. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: eu comecei olhando os perfis aqui, eu percebi que alguns perfis têm assim, tipo, 4 fotos, outros perfis têm... a gente propôs um limite de 10, né, porque senão seria demais. Mas eu acho importante vocês olharem isso daqui como uma possibilidade de se apresentar. Porque esse espaço aqui da galeria, ele é um espaço onde você coloca suas fotos aqui, ok, que está dentro do clube, mas você amanhã vai mostrar seu trabalho para alguém. Pensa que, se você está fazendo esse trabalho aqui no clube, ele é um exercício de olhar o próprio trabalho e dizer: olha, minha fotografia é isso. Eu acho que esses perfis aqui, essas imagens que vocês postam aqui, ela devia ser pensada com essa perspectiva, entendeu? De dizer: olha, estou fazendo o exercício de me mostrar como fotógrafo, entendeu? Você está mostrando para os seus colegas, para os outros membros do clube aqui, nesse caso, mas de se mostrar quando você vai mostrar para um público maior, quando você vai mostrar para um cliente, quando você vai mostrar para alguém que está interessado no seu trabalho. Porque é aquilo que eu falo sempre: por que 10? Porque 10 é um número que é suficiente para você perceber a qualidade do trabalho e não é excessivo para que a pessoa se distraia, porque ninguém tem tempo de ver nada hoje, né? É uma coisa assim impressionante. Você reter a atenção. O tempo de retenção médio, por exemplo, né, nesses estudos que fazem de mídia social, para você se manter com a atenção em cima de uma coisa, é 3 segundos. 3. Se você não chamou a atenção da pessoa em 3 segundos, tchau, babau, você sumiu. Então, é um negócio... Esse exercício, né, de concisão e de concentração é importante. Então, eu queria perguntar uma coisa para vocês agora. Vocês lembram de quem é que eu já comentei o perfil? Acho que eu comentei o perfil do Antônio Do Falck. uma vez. Hã? Do Sérgio, não foi? Do Sérgio? Foi. Sérgio. E do Antônio... Do Sérgio Graça, do Sérgio Graça. Do Mardoni. Do Sérgio e do Mardoni. Do Mardoni. Tá. Já comentou o meu perfil, cara? Eu nem vi, cara. Não, eu acho que foi o Antônio e o Mardoni. Não, mas espera aí, não, aquele ensaio de preto e branco não era do Sérgio Graça? Não. Não, mas o Sérgio foi um encontro para discutir o trabalho dele, foi diferente. Não, bom, mesmo. achei que fosse baseado nisso, tá. Não, então, mas é que não foi aqui. Teve uma sessão para discutir o trabalho dele. Não, Tá. aquilo foi uma apresentação de portfólio que eu fiz. Foi diferente. Uma apresentação de portfólio. E, então, o
Porque eu acho o seguinte, quando eu vou conversar sobre um perfil aqui, eu acho que esse perfil ele deve, naturalmente, porque acho que é interessante como exemplo, né? E também para a gente conversar sobre coisas desse perfil que possam servir para todo mundo, né? Então, o que eu acho? Eu acho que, observando aqui assim, alguns perfis, eu vi que tem coisas muito diferenciadas. Então, às vezes, você olha um perfil que você vê assim, 3 fotos de flor, aí tem um prédio, depois tem foto de rua, depois você não entende nada do que é aquela ideia fotográfica. Eu acho que, mesmo que você mude e que você tenha vários interesses, quando você coloca aqui um conjunto de imagens, esse conjunto de imagens deveria ser, tanto quanto possível, um conjunto que tenha uma coerência interna e que não seja multifacetado demais, porque senão ocorre o quê? Exatamente o efeito contrário. Você dispersa a atenção da pessoa quando você quer que ela se concentre. Então, se você tem coloca ali um corpo de trabalho que seja coerente, e amanhã, se você acha que você tem outros interesses, muda, coloca outra coisa. Mas não fica deixando muitas... um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de lá, porque, no fim das contas, ninguém entende. Não, porque, na verdade, a gente tem que pensar sempre na fotografia como comunicação, e nesse perfil aqui, nos nossos perfis, a gente pensar nisso, né? Pensar que existe algo que eu vou mostrar aqui, agora. Depois eu posso mostrar outra coisa, mas não vou mostrar 3 coisas ao mesmo tempo em 10 fotos, porque você não está mostrando nada. Você está só mostrando uma confusão. Então, eu vou... assim, do que eu tinha visto aqui, eu acho que gostaria de aproveitar, mesmo que seja talvez um pouco redundante, mas não é, né? Mas eu acho que um perfil que eu gostaria de comentar aqui era justamente o da Mari, porque a Mari está fazendo um trabalho aqui na mentoria que nem todos vocês conhecem. Aliás, as pessoas que estão fazendo essa mentoria... que chato, isso aqui já aconteceu mais de uma vez. O que acontece? A mentoria é um processo de aprofundamento, né, do próprio trabalho dos participantes. Então, o que acontece é que, normalmente, quem está na mentoria está num processo já de evoluído e mais aprofundado, de olhar o próprio trabalho, de desenvolver. E eu acho legal trazer isso, às vezes, também, tirar da mentoria e trazer aqui no clube para que a gente possa, para que outras pessoas possam conhecer, né, o trabalho. Então, o trabalho que a Mari está desenvolvendo nessa mentoria agora específica nossa é esse trabalho aqui, que é um trabalho muito curioso, porque ele circula nessa atmosfera de realidade paralela que ela cria, né? Assim, então, o que eu acho interessante é que essas imagens, elas são, a maioria delas, bastante sintéticas, né? Assim, no sentido que elas são completamente construídas, mas usando alguns elementos de elaboração gráfica pura, misturados com coisas fotográficas, por exemplo, aqui no caso dessa pessoa, com esses outros desenhos. Assim. Alguém está com o microfone aberto, está fazendo um barulhinho. Eu acho que sou eu, desculpe, Roberto, eu vou tirar. Tá. Obrigado. Então, aí, esse trabalho aqui da Mari é um trabalho de... ele é interessante, é como se fosse uma espécie de universo paralelo, assim, né? Eu acho que
Eu não saberia nem como classificar direito. Isso é uma das coisas que mais me apraz do trabalho. Eu não consegui classificar muito bem, porque não é uma ilustração, não é puramente fotografia, e é algo que circula assim, produz um efeito visual, isso que eu acho mais importante, né? Quer dizer, acho que assim, estímulo, ele mexe com você, né? Mas ele não tem uma... É quase como se fosse uma coisa meio onírica, meio surreal, assim, né? Agora, aqui, por exemplo, no perfil da Mari, tem um pouco aquela coisa que eu falei, né? Que tem mais de uma coisa aqui. Então, aqui, por exemplo, esse trabalho aqui já faz parte de uma outra categoria, não é o que ela está desenvolvendo na mentoria agora, assim como esse também não é. Isso aqui estava... aliás, uma dessas fotos aqui, dessa sequência, já foi premiada num outro desafio, que acho que era essa, que eu acho uma foto muito interessante. Assim. Essa foto aqui, ela tem vários elementos assim que são curiosos, né? Por exemplo, o fato da perspectiva, que tem um papel absolutamente fundamental aqui, né? Que você tem um ambiente que ele é quase, parece uma cenografia, né? É uma cenografia, né? Porque você tem esse chão quadriculado, você tem e um pouco dessa lente que ela acentua a perspectiva, enquanto você tem dentro de toda essa estrutura geométrica uma coisa muito fluida, orgânica, que é essa mulher que está se movimentando com esses véus, com essa coisa toda, né? Então, mas que faz parte de uma outra coisa. Aqui a gente já entra de novo no trabalho que ela está desenvolvendo na mentoria nesse momento aqui, que é bem mais abstrato, mas é curioso, porque é um abstrato que pretende uma certa matéria, né? Vocês veem que isso parece alguma coisa, que é feito de alguma coisa, você não consegue ver direito o quê. Mas aqui também... então, eu acho que o trabalho da Mari, ele se vale um pouco da fotografia para criar fantasias. Eu acho que talvez esse é um termo que eu acho mais adequado. São fantasias, assim como, sabe, na música clássica, né, você tem, assim, às vezes, assim, fantasia em Ré maior, uma coisa assim, que é justamente você pegar uma estrutura e declinar, e construir outras variações em cima dessa estrutura, né? Só que a estrutura dela já parte do imaginário. Então, é um processo curioso, porque ela fica um pouco além da fotografia, né? O tempo todo, né? Aqui, por exemplo, você tem uma situação, você tem aqui, você percebe esse braço, um olho ali, né? E aí isso interage com uma coisa que é completamente artificial, né? E que vai se fundindo aqui, né? Então, eu acho que dá uma impressão que como se fosse uma espécie de portal, né, de interface, que você sai de uma coisa concreta, real, para uma coisa que é completamente imaginária, né? Aqui, por exemplo, acho interessante também o modo como essa série de elementos cria uma imagem que é evocativa de várias coisas, mas que não define claramente nenhuma delas, né? Então, aqui, por exemplo, isso aqui parece uma irradiação, né? E, na verdade, é uma irradiação, porque são raios que partem de um determinado, ou se cruzam num determinado ponto, mas que parece que dali eles estão irradiando, né? E aí você tem esse perfil
em contraluz, e aqui uma cortina que está em transparência em cima disso. Então, você tem, são vários layers, né? Mas esses layers eles são como se fossem passagens de dimensões diferentes, uma dimensão mais material, uma dimensão mais espiritual. Isso me lembra um trabalho do Bill Viola, que eu vi aqui numa exposição muito interessante que teve naquele museu que fica na USP, que eu não me lembro agora como é que se chama. Se alguém me ajuda. Alguém lembra o nome daquele museu que fica bem na entrada da USP? MAC. É o MAC. MAC. É o MAC, Museu de Arte Contemporânea. Não é o MAC. Então. Então, e ali onde teve a SP Art algumas vezes. E essa exposição era uma exposição muito interessante, muito interessante. E tinha esse vídeo do Bill Viola que falar assim parece uma banalidade, mas tinha uma cortina de água caindo assim. E aí você tem essas mulheres, né? uma idosa, uma mais jovem, que vão e atravessam essa cortina de água assim e depois voltam. Então, esse movimento de ir e voltar é muito impressionante, porque o ritmo, o jeito que ele criou isso, parece que é uma coisa que você está passando por uma outra dimensão mesmo, assim, né? Da vida para a morte ou para uma outra dimensão, quem sabe o quê. Então, eu acho assim, interessante essa imagem. Aqui outra que usa assim, a cor, né, muito saturada, que é muito diferente de todo o resto que está aqui. Eu diria que essa imagem ela não colocaria ela junto de nenhuma outra dessas imagens que estão aqui, né? Mas ela tem uma dinâmica muito interessante, né? Que você tem essa forma aqui, depois tem essas cores, esses vários elementos que não se definem completamente, mas que criam planos diferentes, né? Que criam contrastes, que criam relações e que se aproxima muito da pintura, mas não é pintura. E você percebe que não é pintura porque aqui tem algo que é fotográfico. Em alguns momentos se percebe algumas superfícies, alguns detalhes. Então, é isso que eu digo. A fotografia ela tem essa aqui, por exemplo, nessa gota aqui, né? Isso aqui é muito fotográfico, né? Mas também não conta muito mais do que isso, né? Então, eu acho que o interessante, justamente, do trabalho da Mari aqui é criar esse mundo paralelo, né? Agora, aquela observação que eu fiz no início, aqui também eu acho que vale um pouco, né? Por exemplo, aqui você tem essa série de 3 que ela fica um pouco alheia ao resto. E essa imagem que eu gosto muito, essa aqui, né? Que também é diferente de tudo que está lá. Então, que tal, né? Talvez fosse interessante. Isso aqui dá um panorama do trabalho dela, acho que é algo que tem a ver, né? Mas talvez fosse interessante pensar, quando vocês colocam as imagens, pensar que esse grupo aqui ele deveria em si comunicar uma coisa unívoca, né? Eu acho que, por exemplo, eu vejo essa imagem aqui um pouco mais próxima dessas outras realidades aqui do que essas que parecem muito mais reais, assim, né? Porque essa daqui, esse movimento que ela tem, essa questão da perspectiva, essa coisa meio... Ela também é um pouco onírica, ela também é um pouco teatral, né? Enquanto que as outras aqui tem uma coisa um pouco mais real. Então, é isso aí. Agora, para você, estou cansado de falar. Não... Eu gostei do termo realidade paralela. Realidade paralela. Eu acho que define bem. É uma realidade paralela.
Uma vez eu li um livro sobre o virtual, era de um autor francês, faz tempo isso, foi dos anos 90, mas ele falava que porque falava-se muito de realidade virtual como se fosse um oxímoro, porque uma coisa é a realidade, outra coisa é o virtual. E ele desconstruía isso porque ele dizia que o virtus, é um tipo de realidade. Ela não é a realidade ao qual nós estamos habituados a chamar de real, mas ela tem uma realidade em si. E aí ele fazia toda uma digressão sobre o termo virtus como força. Ele dizia que o que se opõe ao real não é o virtual. O que se opõe ao real é o que existe em potência. É aquilo que ainda não existe, que está em potência, mas que não tem uma existência ainda. Eu achei interessante essa... Eu acho que eu tenho esse livro. Eu acho que eu tenho esse livro. Eu acho que eu não consegui ler o inteiro, porque quando começa a viajar demais, eu já saio de... Mas, mas é um livro muito interessante. Eu até, pouco tempo atrás, eu peguei ele de novo para dar uma olhada. Mari, é um livro dos anos 90, é um dos primeiros livros sobre... E aí ele traz o virtus como algo de força, algo que tem uma concretude, né? nesse sentido. E isso ficou muito em mim. Eu vi isso nos anos 90. E aí eu sempre considerei que o virtual é um tipo de realidade, né? Ela não é a realidade com a qual nós estamos habituados, mas existe algo de muito concreto nela. E por isso que o termo que você usou, realidade paralela, para mim, eu acho que define bem. Muito bem, legal. Ô, Mari, coloca a referência desse livro no WhatsApp para a gente. Coloco. Eu tenho ele aqui ainda. Por favor. Eu não lembro o nome, mas eu acho que é o livro que pelo que você está falando, eu acho que é esse mesmo que eu... chama-se Virtus. E é um autor francês. Eu acho que... Ele não é traduzido em português, pelo menos que eu saiba. Eu digo isso porque, às vezes, eu falava dele para meus alunos e eu nunca encontrei uma tradução dele em outro idioma, né? Entendi. Então, pode ser que exista, mas eu não conheço. Mas eu tenho, sim, eu só não estou lembrada agora, desculpe. Ricardo, sua tela pessoal está aparecendo aqui. Minha tela pessoal está aparecendo? Qual? O seu WhatsApp, não sei. É verdade. Eu fico viajando, olha só. Obrigado. Obrigado Você está num mundo paralelo. Não é, não. Sabe o que eu, às vezes, eu não consigo parar muito com a mão, né? Eu preciso tomar cuidado, às vezes, porque se eu pego uma coisa na mão e eu estou distraído, às vezes eu destruo essa coisa, porque eu fico mexendo, dobrando, e é um negócio, assim, e eu faço com o mouse, né? Então, enquanto eu estou ouvindo, eu estou viajando mesmo assim, aí estou nem vendo que eu estou... Só o que você disse sobre... Eu concordo, né, que existe realmente, é como se nessas 10 imagens houvessem caminhos que divergem. Eu estou tentando evitar postar o que a gente tem visto na mentoria, né? Porque na mentoria existe uma coesão, existe uma... Eu saí postando imagens aqui que é realmente são momentos mais esparsos, né? Mas eu evitei trazer um pouco o que eu estou trazendo na mentoria especificamente, né? Sim, porque é um processo que está em desenvolvimento, você vai fazer uma exposição. Mas eu acho... Essa daqui, por exemplo, essa primeira imagem, a gente viu na última... Isso, essa é mais recente, Que a gente viu animado também, né? Então, Isso. eu acho que... por exemplo, alguém falou do trabalho do Sérgio, a gente conversou uma vez sobre o trabalho do Sérgio, porque fez uma apresentação do trabalho dele. Então, acho que quando vocês concluírem o trabalho da mentoria, também eu acho uma coisa importante, legal, a gente combinar e fazer uma apresentação do trabalho, de alguns trabalhos, entendeu? No âmbito aqui das nossas reuniões do clube, porque também é um modo da gente abrir um espaço para algo que foi desenvolvido e foi criado também dentro desse processo nosso aqui, né?
Mas eu queria falar só uma coisa. Eu acho que estou vendo, talvez tenha uma pessoa aqui, que é a Karina, que não faz parte do clube ainda, e outras pessoas que não faziam parte do clube também talvez já foram. Eu vou deixar gravada essa aula, né? Bom, convido vocês a conhecerem e a qualquer dúvida ou interesse a respeito, podem entrar em contato através do e-mail, né? Que é contato@photoweb.academy, ou de qualquer outra maneira, pelo Instagram, que foi como talvez alguns de vocês chegaram aqui. Porque o clube é um ambiente interessante, além dessas reuniões que a gente tem os desafios, a gente tem também muitos conteúdos interessantes que estão só dentro do clube, entrevistas com fotógrafos tipo Miguel Rio Branco, Cristiano Mascaro, e outros que foram realizados por mim, que também não tem em nenhum outro lugar. Então, a minha intenção aqui é disponibilizar material de qualidade para que as pessoas possam evoluir na fotografia, né? E os nossos encontros fazem parte desse processo, né? Que eu acho que cada um aqui contribui para que todos se beneficiem, né, da informação. Às vezes alguém traz uma ideia de uma coisa que está acontecendo, ou o trabalho que alguém está realizando. Então, acho que esse é um espaço de encontro e de difusão de cultura fotográfica, né? Esse que é o nosso propósito aqui no clube. Então é isso. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito ainda do desafio, do trabalho da Mari? Está faltando definir o próximo desafio, O próximo Gostaria desafio. apenas de parabenizar aos vencedores. Realmente fotos muito lindas, viu? Parabéns. Valeu. Olha, obrigada. Eu acho que esse desafio, em particular, ele teve um nível de participação, como eu já disse, muito bom e uma qualidade muito boa, né? Eu acho que tem muita coisa legal aqui, muitas. Eu acho que o nível é bastante alto. Oi. Não vai ter menção rosa, não? Então, a menção honrosa, a gente fazia uma votação, né? Mas a votação, o problema é o seguinte: como a participação nos desafios ela deu uma caída há algum tempo atrás, às vezes ficava pouca imagem para colocar a menção honrosa. E outra coisa é que a menção honrosa ela era uma votação feita pelos membros antes, né, do desafio. Antes da gente analisar as imagens aqui. Então, era um processo que ficava um pouco complicado, porque eu não queria dar a menção honrosa, mas para fazer a votação, a gente precisava abrir isso no dia, e algumas imagens chegavam no mesmo dia, algumas chegavam no meio da nossa reunião, né, Sérgio? Algumas. Opa, deixa eu botar minha foto. Então, vai ficar difícil de estruturar isso. Eu acho que se a participação continuar expressiva e a gente conseguir estabelecer, olha, até um dia antes todo mundo posta, a gente pode voltar a ter as menções honrosas, né? Porque se a gente voltar tentar fazer uma votação agora, por exemplo, vai ser uma confusão, eu tenho essa impressão, entendeu? Acho que tem que ser de antes, claro. Tem que ter uma coisa já preparada, uma planilha já que recebe isso, tá? Porque estruturalmente não é uma coisa tão simples para fazer, né? Uma votação. Você imagina que você tem toda uma série de alternativas e você tem que contabilizar essas alternativas, todas essas votações que não são iguais, porque às vezes a pessoa pode gostar de 3 imagens, a outra gosta de uma, então é meio complexo. Se a gente voltar, os desafios
tomarem corpo aí, a gente volta, então, para a questão das menções honrosas. Diga. Secato, por que não... Existem várias ferramentas na web, né, que permitem, por exemplo, que durante a nossa sessão a gente faça uma votação dinâmica. Você vê aí na hora o termômetro. Então, cada um vota na hora, aqui. Então, agora, mas você que é um homem de TI, além de ser fotógrafo... Não. Me hoje tem muito me disso. ajuda a achar isso de modo que a gente possa incluir aqui. São gratuitas, você coloca na hora, pessoal, é uma enquete. Pá, dá seu voto. E você vê aí o gráfico, está aqui a primeira, pronto, a segunda. Então, vamos fazer isso. Dinâmica. Vamos fazer isso. Eu não sei como é que implementa, mas eu já vi isso não tem, em aula de muito idiomas, em que o professor abre um jogo para ver quem acerta ou erra uma resposta, e isso é feito realmente assim, no momento. Eu só não sei como é que implementa, mas eu já vi. Então você está convidado a me assessorar para fazer isso aí. Eu aposto que o Sérgio Graça conhece isso aí mais do que eu. Não conheço, não. Isso aí tem o Google Forms, talvez. Aí você pode usar o Google Forms. Não, tem umas outras. Eu vou procurar, então. Nunca usei esse. Então, procura sim. Acho que seria super legal, porque isso a gente faz na hora, fica até mais interessante e... É mais emocionante. Mais emocionante, é meio um jogo, né? Ó, João, você agora arrumou sarna para se coçar. Tá bom. É o cara de TI. Está todo mundo esperando. Olha, o pior é que tem muita testemunha, entendeu? Pois é. Está gravado. Está gravado. Está gravado. Mas eu estou às não. voltas com um saco de cimento, fundação. Eu estou num corre danado aqui. Nossa. Construindo a minha casa. Meu então, Deus. Notei, a minha câmera está ficando até com teia de aranha. Bom. Está chovendo muito aí? Aqui Brasília tá chovendo... não. Brasília não tem nenhuma gota. Agora é seca. Aqui está chovendo horrores. Eu também estou com um probleminha aqui de pintar a casa e não estou conseguindo pintar fora, porque tem chovido demais. Só está pintando dentro. Em São Paulo não chove há muito tempo. Eu tive uns dias agora na praia e quando eu voltei até caiu uma chuva. Eu acho que eu fiquei porque a varanda aqui é branca, ficou como se tivesse chovido terra, uma coisa muito estranha, porque eu acho que o ar estava muito seco e caiu toda essa... E, bom, gente, então... falta o tema do desafio para o próximo desafio. Vamos definir agora? O que vocês acham? Eu tinha pensado num tema que dialoga com esse de alguma maneira, mas não necessariamente, que seria delicadeza. É uma coisa muito abstrata, né? E pode partir para vários... Muito vago. Exatamente. Acho que talvez era melhor ficar dentro de algo mais específico. Mais concreto. Mais concreto. Eu penso que agora tempo. Fotografar o tempo. O Léo é bom, cara. O Léo é bom de tema, cara. Quem que é bom de tema? O Léo é show nos temas, cara. O João falou do tempo. Qual, João? O tempo. Tempo. Isso, aí me veio essa música na cabeça também. Tempo Rei. Tempo é um belo desafio. Nossa, não consigo imaginar. Eu acho legal o tempo, sabia? Também acho. Eu acho muito legal, até por causa de todas as conotações, né? Você tem o tempo, que é o tempo que escorre, você tem o tempo atmosférico, você tem o tempo da música, que é o ritmo. Eu acho que o tempo social, o tempo da cultura, né? O tempo que vivemos.
Exatamente, exatamente. É bem vasto. Pode ser. O que vocês acham? Acho legal. Trazer um relógio, uma foto de um Uma relógio. ampulheta. Fotografa uma ampulheta. O problema é justamente Pode ser, que é a passagem do Olha, tempo. a ampulheta o filho do Roberto já fez, que é o tempo que fica infinito e para. A ampulheta É não para. verdade. Ele já fez a melhor síntese que eu vi até agora sobre a questão eu não do tempo. acredito. Eu estava na cozinha, na casa da praia, aí ele chega com essa ampulheta assim, falando: papai, você já percebeu que se você pegar e virar assim, o tempo para? Que Aí fica o maravilha. símbolo do infinito. Eu olhei para aquilo e falei: não, eu não conseguia nem falar nada. Depois dessa, Não Como é tem que mais vê esse nada a negócio na dizer. cabeça dele? É um 13 Foi seu anos. filho mais novo? Não, ele tem 13 anos, o mais novo tem 8. É o mais velho. É o mais Uhum. velho. O mais velho é ótimo, né? 13 anos. O mais velho tem 13 anos, maravilha. né? É. Mas sabe Veja, que é um negócio interessante? Porque eu fui pai tarde, evidentemente, não preciso nem explicar, mas as crianças, elas me mantêm assim num nível de relação com a vida, com a cabecinha deles, que é completamente diferente daquilo que seria o natural para a minha idade. Né? Então, me mantém muito acordado para as coisas, porque a criança tem um negócio incrível nesse olhar sobre o mundo que é muito original, né? Um olhar assim muito espontâneo, exatamente. Não é tão que o nosso olhar ele é sempre muito mediado pela cultura, pela nossa formação, pela nossa, né, trajetória na vida, e eles é tudo assim direto, né? Então vem às vezes essas coisas aí que são baratas. Aí você vê como é duro ficar velho, hein? Tão duro quanto inevitável. Tão duro quanto. Tá aí, ó, o tempo visto de outra forma, a passagem dele. O buraco negro acho que é uma definição de tempo, não é? Não sei. Uma variável. Mas essa questão de filhos, por exemplo, a minha mãe era uma mulher que tinha uma jovialidade, apesar da idade, porque ela gostava de rock, que ela ouvia a gente em casa, e ela, no final, por exemplo, ela adorava o Pink Floyd, adorava Queen, enfim, ela sempre teve um gosto muito ligado ao nosso. Ela se adaptou perfeitamente, entendeu? Então, eu acho que uma pessoa contemporânea, né, Tetê? Ficou. Eu acho que é o interesse, né, nas coisas que nos mantém. Isso mesmo. Né? Eu acho que a pessoa começa a morrer quando ela começa a perder o interesse pelas coisas. A Karina deu uma sugestão aqui, que é movimento. A gente já fez movimento ou alguma coisa parecida? Deixa eu ver. Movimento, não. Karina, já fizemos. Foi o 5º desafio. Está vendo? Foi uma boa sugestão. Vamos lá no tempo agora, então? Vai ser tempo? Vamos lá. Então, minha gente, é tempo de pensar no cada tempo. Um, né? Tempo de pensar no tempo. Tempo da gente, então, se despedir para esse momento. Vamos ficar aqui nesse nosso encontro. Foi super legal. Participem do próximo. Acho que esse mês aqui deu uma retomada legal aí no próximo desafio. E, João, vamos ver se para o próximo a gente já implementa isso aí. Se você, entre os seus sacos de cimento e tijolos, etc., vê se você acha um tempinho. Um tempo. Tá. Aliás, esse mês me lembrei aqui que esse mês é um negócio que eu acho que se chama, João, Monkey qualquer coisa. Sim, Survey Monkey.
SurveyMonkey. Isso, SurveyMonkey, isso. É um exemplo, é isso aí. É um survey Esse na é o mês da hora. fotografia, viu, gente? É o mês da fotografia. Olha só. Mas o tempo vem a calhar, né? Porque a relação da fotografia com o tempo é inegável. A fotografia sempre é relacionada ao tempo. Exatamente. Verdade. Então tá bom, minha gente. Então vamos nos concentrar no tempo. Obrigado pelo tempo de vocês. E até a próxima. Obrigada, Roberta. Obrigada a todos. Valeu. Boa noite. E parabéns a todo mundo. Tchau, gente. Parabéns a todos. Parabéns a todos.